Antes de começar o vídeo, só queria dizer que minha garganta tá um pouco... Então é isso aí. Bom, eu não sei se você já teve a oportunidade de jogar alguns jogos que te fazem refletir sobre algumas coisas e dão referências aos seus traumas. Se não, eu te apresento Clown in a House, ou pros mais íntimos, Palhaço numa Casa. Olá, estou surpresa de te ver de volta na minha casa. Bem, não exatamente você, mas alguém como você. Opa, meu nome é Luca e hoje vamos fazer uma espécie de teoria sobre esse jogo simplesmente porque eu achei ele muito interessante e resolvi desvendar algumas coisas que ficaram confusas na jogatina. Eu não vou narrar passo a passo da minha gameplay aqui porque o jogo é gigante, né? Eu diria que cerca de 1 hora se você já souber o que fazer. E sim, só explicar alguns finais, porque sim, pra você que não sabe, esse jogo se consiste em morrer. Morrer de várias formas diferentes. E é por isso que ele é tão interessante. Bom, Clown in a House é um jogo recente, lançado em 2021, que tá na Steam e que também tá no meu canal de gameplay, completinho em 3 episódios, caso vocês queiram ver. Foda que eu já faço minha publi, mano. O jogo é tipo um RPG de terror, se iniciando com um palhaço numa casa enorme. E outro fator que eu achei interessante dentro do mesmo também foi que esse palhaço interage com o jogador, agindo de forma passiva-agressiva várias vezes, e isso nos faz levantar algumas questões internas, mesmo que... sem querer. É uma quebra da quarta parede bem interessante, eu diria. Então, ok, um palhaço numa casa interagindo com a gente, agindo como se nós já tivéssemos ali antes. Da hora. A mecânica do jogo é bem simples até, a gente interage com tudo, resolve alguns puzzles pra ir desbloqueando esses finais que aparecem como uma forma de cutscene com o nome embaixo. Enquanto a gente faz isso, o palhaço meio que interage com o jogador, falando algumas frases estranhas, existenciais, sei lá. Uma das primeiras frases que me pegaram foi essa: uma prateleira parece tão vazia quanto você. Não tem muito o que concluir sobre, mas sim que esse jogo vai ter bastante frases desse tipo, então prepare seu psicológico aí, porque hoje vamos explicar cada final de Clown in a House, que tem ao todo 20 finais. Eu não tô brincando. O que você está fazendo? Você só vai ficar aí sentado? Essa poderia ser uma maneira de lidar com a situação, mas não vai resolver as coisas. Já de cara nós temos esse final aqui. Isso acontece quando a gente senta numa cadeira e fica esperando, daí a câmera do jogo meio que sai da casa enquanto essas frases ficam aparecendo, dando um verdadeiro soco na cara de quem se identifica. E a cutscene que temos é desse palhaço aí, morto, escrevendo uma carta, provavelmente esperando por alguém. Depois desse final chamado Andando em Círculos, eu concluí que ele falava exatamente sobre uma pessoa esperando por outra a jogar pela carta. Mas isso me lembrou também tempos de guerra, então minha teoria é que esse final remete a uma pessoa lá das antigas esperando por alguém que foi pra guerra, já que eles viviam fazendo cartas pra entregar, só que essa pessoa nunca voltou. E a outra, bem, morreu esperando. Bem deprimente, mas ok. O final 2 foi bem interessante, já que enquanto a gente explorava ali a casa, nenhum perigo aparecia, mas é um jogo sobre morrer. Claro que isso iria acontecer por conta de outras pessoas algumas vezes. E dito isso, esse carinha aqui começou a correr atrás da gente e isso aconteceu. O nome do final é Consumido, caso alguém queira saber. Esse final não tem muita explicação, então ao jogar pela mecânica do jogo, eu diria que o personagem foi literalmente consumido por algo maior e mais forte que ele. Não especifico o que, mas se você é jogador, você provavelmente vai lembrar de algo. E é bem interessante como você faz suas próprias teorias, assim como eu tô fazendo as minhas. Eu só tô criando um caminho pra você entender o que acontece na sua mente. Cara, meu Deus, eu amo esse jogo. O final 3 foi até que feliz. Sim, quem diria que morrer seria feliz? No meu caso, eu acho que sim. Mas enfim, ele acontece quando a gente fica perto de uma janela na cozinha e o palhaço começa a dizer que não podemos ficar ali por medo do que vão pensar dele. Só que ele se irrita e fala: ah, tu quer ficar aí, então fica. Não, melhor, dança. E sim, a gente só começa a dançar e começa a se sentir livre. As legendas indicam isso. Por algum motivo isso foi um final, mas a cutscene tá bem óbvia. Eu não me importo com o que a sociedade pensa de mim. Enquanto eu danço, eu brilho e afasto todas as coisas ruins. Eu realmente não me importo. Por que isso foi um final? Bom, vai de você descobrir. Ok, o quarto final foi bem pesado até pra mim. Então, isso é um aviso de gatilho. Qualquer coisa, só pula pro próximo capítulo aí embaixo. Tem uma hora que a gente chega em um banheiro com uma faca que era um item que tínhamos pego na cozinha e insistimos em fazer isso daqui. De cara, eu já entendi o que era. A gente literalmente se mutilou. E isso não vai ter explicação. Então vamos pra um final feliz? Com essa mesma faca a gente mata aquele palhaço estranho que tava tentando nos atacar. Isso faz meio que a polícia vir atrás da gente. Claro que isso é tudo uma forma de dizer, porque o palhaço ficou realmente irritado por a gente ter assassinado os nossos problemas. E eu sinceramente discordo. Quer dizer, fazer isso ainda é uma forma de resolver os problemas, né? A consequência vai vir depois, no caso é a polícia. E você vai ter que arcar com ela. E daí? Eu simplesmente amei esse final. O próximo foi bem aleatório, pra falar a verdade, e vai ter mais finais assim ao longo da gameplay. Enquanto a gente tá numa espécie de estacionamento, a gente meio que sai pra fora do
do mapa, encontra um palhaço já em decomposição, e nessa hora eu senti que era o criador do jogo falando com o jogador, porque ele meio que diz que poderia simplesmente enganar todo mundo com skins e gemas e não precisaria ser criativo. Ele ficaria rico e não precisaria se importar com nada. Logo depois a gente vira um ursão e vê uma cutscene que demonstra uma espécie de promoção pra assistir ao palhaço. Ou seja, tá mais que óbvio que esse final foi uma crítica às pessoas que se venderam, seja na internet ou na vida real mesmo. Ok? Interessante, ok? E agora vem algo realmente teorizado. Tem um momento que a gente pega uma pedra e o palhaço nos pede pra botar em um tapete, como uma espécie de decoração. A gente obedece, mas ele não parece satisfeito. Ele manda botar a pedra no tapete ao lado, mas adivinha só, ele ainda não tá satisfeito. Então enquanto a gente move a pedra de um lado pro outro porque o palhaço não tá satisfeito, a gente vai ficando mais lento, ele vai prometendo promoções, até que a gente só morre. E quando isso acontece, vem outro palhaço exatamente igual a gente, que é o nosso substituto, né? E a gente é demitido por estar dormindo em serviço. Mano, pesado. Mas a parte mais legal disso é com certeza a cutscene, onde aparece o nosso palhaço todo maromba carregando uma pedra com essa saia aí, e na hora eu liguei os pontos. Essa saia me lembrou de mitologia grega, e esse palhaço carregando a pedra me lembrou exatamente de algo da mitologia grega que é chamado o mito de Sísifo. Sísifo foi um cara muito da hora que enganou deuses 2 vezes, mas enfim, essa história não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele foi punido, sendo obrigado a carregar uma pedra até o topo de uma montanha, só que quando ele chegava, a pedra caía e ele era obrigado a carregá-la de novo, todo santo dia, por toda a eternidade. Eu tenho certeza que esse final foi meio que um easter egg pra isso, como um grande fã de mitologia que eu não podia deixar passar. Outro final interessante foi quando o palhaço vai pra uma espécie de banheiro e lá ele encontra alguns fantasmas que, ao interagir com eles falam frases como "você parece frustrado, vá navegar na internet" e etc. E de tanto ficar lá, ouvindo e conversando com os fantasmas, o nosso palhacinho só meio que vira um fantasma também. Com a cutscene nós percebemos que aqueles fantasmas eram nossos pensamentos, e de tanto que o palhaço ficou preso lá se importando com isso, ele acabou se perdendo, virando só mais outro fantasma. É, da hora, dá pra eu pensar bastante sobre isso. Tem um final bem aleatório que juntou alguns elementos de terror como cadáver andando, sangue e jump scares. E depois o palhaço simplesmente cansa, diz que nada que ele fez foi bom, e isso é um final. Eu não entendi, mas acho que não pode ser explicado. É isso aí, foi um final. Não questiono, ok? Não questiono. Bom, então a gente entra em uma sala onde tem esses demônios aí, meio que o criador do jogo interagindo com a gente, mostrando alguns scripts, roteiros e etc. E ao sair ganhamos um final chamado de realidade alternativa. E na verdade, eu acho que foi só pra mostrar um pouco do trabalho do criador. Não fez muito sentido pra mim. O próximo final é no mínimo da hora, porque é bem leve, não me deixou pensativo e sim agradecido por algo. E pra falar a verdade, eu nem sei o porquê. A gente aperta um botão, vira um homem velho, sai andando até... Um palhaço, né? Vira um palhaço velho, sai andando até chegar em um caixão e literalmente morrer de velhice. Se você tá achando estranho, eu esqueci de ressaltar que a partir de um ponto da gameplay os finais vão ficando cada vez mais fáceis de passar, então logicamente tá sendo rápido porque a gameplay tá sendo mais rápida a partir daqui. Vamos pra outro final. Nesse aqui a gente entra em uma sala onde tem uma festa surpresa e os personagens da festa meio que dizem pra gente ficar ali pra sempre. Isso seria um final porque retrata a síndrome de Peter Pan, uma síndrome que meio que quem tem não quer ou não consegue crescer mentalmente, se vê preso à infância, e mais tarde vai ter outro final remetendo isso também. E esse final é meio ridículo, mas tá aí, mano, tá aí. O outro é bem surrealista. Não, tipo, literalmente. Porque literalmente uma mão cai e nos esmaga, fazendo referência ao movimento artístico chamado de surrealismo. E conseguindo ser bem bizarro, na verdade, enquanto a mão literalmente nos esmaga, o personagem faz uma crítica a como os artistas são desvalorizados e quando são valorizados, são sugados. Ele diz que aquilo foi meio que por misericórdia, então ok, eu concordo. O próximo final, bem, eu acho melhor mostrar pra vocês. Tudo o que você já fez é inútil. Nessa parte da gameplay eu realmente me surpreendi, já que eu não sabia que tinha essas dublagens e eu sinceramente achei muito foda. Mas vamos falar sobre o que esse final representa. Nós estamos numa sala de criança e quando tentamos interagir com algum brinquedo tem essa voz dizendo que não somos mais crianças, que não devemos nos importar com isso e que é hora de crescer. Nesse caso nós podemos definir essa voz como sendo de uma mãe, de um pai, do nosso interior, enfim, de qualquer pessoa. E isso de verdade foi o final que mais me fez refletir e ficar triste. Eu acho que é meio óbvio por quê. Bom, se você tem problemas com a infância e te lembrar disso te deixa reprimido, esse final é pra você.
ou não. Depois disso a gente simplesmente vira esse palhaço deprimido, dança com aquele outro, vai pro porão, já que o jogo mandou, senta numa cadeira e começa a ficar doido, tipo, literalmente, maluco, e morrendo, provavelmente por suicídio. As coisas estão ficando bem estranhas a partir daqui. Porque depois a gente deita numa cama, dorme, e essa é outra forma de mostrar que estamos deprimidos. A gente literalmente morre dormindo. Passa o tempo todo na cama, como se a gente não existisse. Ok? Tá pegando aí? Aqui tá. O outro final é bem aleatório. A gente é simplesmente consumido por uma obsessão, que nesse caso são as plantas, que viram um monstro planta, mas que no seu caso pode ser qualquer outra coisa, como qualquer tipo de obsessão que uma hora ou outra vai te engolir também. E o outro simplesmente acontece quando a gente fica batendo numa porta até só parar de existir. Ou cair no void, né? No vazio. Ok, aparentemente só falta um. E ele é mais fácil do que parece. Esse final acontece quando saímos da casa e entramos nessa sala aqui, onde aparecem esses 6 botões de ação e um macaco. Esse macaco diz que é nosso pai e que precisamos fazer algumas coisas como beber, reproduzir, comer e etc. Mas não pra gente, e sim pra ele. E toda vez que a gente acerta algo, a gente ganha um cookie. Quando desrespeitamos esse macaco, ele fica muito irritado nos botando de castigo. Da primeira vez ele nos tranca, da segunda ele nos bate e da terceira... bem, ele vira esse bolo de carne. E daí aparece um gato que pra mim, nesse caso, simboliza Deus ou alguma figura superior. E olha, eu juro que eu tentei achar um significado pra isso, mas não tem. Esse daí é o último final, demonstra o controle que alguns pais querem ter por nós. E é isso aí, não tem muito o que falar. Eu espero que você tenha entendido o ponto dessa teoria / explicação do jogo. Ele tá de graça aí na descrição pra download. E mano, vê as gameplays que estão muito boas, sério. Obrigado por ver até aqui e até mais, homens.